Olá, minhas irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz em poder participar desse momento. 84 anos de existência dessa SAF aí em Caruaru. Obrigado pelo carinho, obrigado por todo o cuidado dispensado até então. Eu que fui cuidado por vocês por muitos anos, eu realmente posso falar com muita propriedade acerca daquilo que vocês representam nas mulheres da Igreja Presbiteriana do Brasil. E como gratidão por tudo, eu quero ler um texto. Na verdade, eu quero ler apenas uma parte do texto. Embora o uso de um texto sem um contexto é um mero pretexto, hoje estarei usando uma parte de um texto para falar sobre algo importantíssimo que eu acho que será de grande valia para todos nós. A informação ou o texto encontra-se aqui na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1 e no versículo 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Eu só quero apenas frisar essas coisas, essa primeira parte desse versículo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Vejam, irmãs, esse texto aqui ele vai falar sobre os deveres e sobre as qualificações de um ministro do Evangelho. A prova real é que Paulo vai descrever, depois disso, algumas outras atribuições, algumas atividades que Tito deveria desempenhar lá em Creta, a ilha que ele foi enviado para pastorear. E Paulo, além de falar dessas atividades, ele explica como deveria ser as qualificações dessas pessoas que estariam sendo escolhidas por Tito para o ministério sagrado. Mas eu quero me valer apenas dessa parte do texto para falar algo direcionado a vocês diretamente. Antes de mais nada, deixe-me introduzir essa abordagem falando da situação que nós estamos vivendo. Bom, primeiro nós sabemos que a nossa nação tem sofrido grandemente por causa da falta de caráter daqueles que nós escolhemos para representar-nos. Homens e mulheres que deveriam estar servindo o povo estão envoltos em esquemas de corrupção, roubando dinheiro que deveria estar sendo usado em favor do cidadão. O que vemos hoje é a maior falta de preparo. O que vemos hoje mostra atitudes que denunciam a índole má e corrompida da nossa sociedade. O problema é que as mesmas pessoas que estão elegendo esses para serem nossos representantes, muitas vezes fazem parte da Igreja de Cristo. E em nosso sistema de governo nós também elegemos pessoas para servir. Pessoas no nosso meio são levantadas para o serviço na casa de Deus. Isso nós estamos abordando de maneira geral o contexto do nosso sistema de governo, né? Nós que somos presbiterianos temos uma forma de governo onde toda e qualquer autoridade estabelecida é colocada lá por meio de voto. E hoje, irmãos e irmãs, mais precisamente, mais do que nunca, a igreja tem sofrido os riscos de deixar os critérios básicos para colocar essas pessoas lá como seus representantes. Essas pessoas são importantes, são tão importantes que elas estarão encabeçando um presbitério, alguns homens estarão encabeçando um conselho de igreja. E agora, por que não falar das sociedades, né? Algumas estarão dirigindo jovens, outras
sociedades auxiliadoras femininas e assim por diante. Então eu quero tratar com vocês, mas muito rapidamente, de algo que para mim hoje tem sido motivo de atenção, que são as atitudes de uma pessoa que é servo e está pronta para servir. Nós temos aqui, olhando para o texto, Paulo deixando Tito em Creta, como ele deveria agir em favor de cumprir todas as tarefas deixadas por Paulo. Paulo incumbiu ele de algumas responsabilidades específicas. E se nós observarmos, ele inclusive inicia esse verso 5 dizendo, por esta causa, ou seja, ele está dizendo, a razão pela qual eu estou deixando você ali, aí ele começa depois a discursar qual seria essa razão. Então a primeira razão aqui que ele apresenta é super interessante. Veja que essa expressão de Paulo, por essa causa, ela não tem apenas a função de apresentar o texto para frente a partir do versículo 5, mas de retomar as razões iniciadas pelo apóstolo Paulo quando deixou o Tito em Creta. Ou seja, isso vai deixar para nós muito claro quando nós perguntamos para o texto quais as razões que levaram Paulo a levar Tito para Creta e para que ele desempenhasse determinadas atividades. Aqui fica muito claro para nós. Então, Paulo apresenta aqui algumas informações muito claras. Por essa causa, por você ser, e aí a gente tem que olhar para tudo que está no verso de 1 até o 4, para entender quem era Tito nesse aspecto. Veja que Paulo inicia o verso primeiro dizendo que ele é servo de Jesus Cristo, apóstolo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa, e aí entra novamente a ideia que eu gostaria de traduzir. A conexão dessa parte aqui, ela vai para frente para exemplificar a razão pela qual Tito é direcionado para Creta. Então, a pergunta que a gente faz diante disso é: qual é a primeira tarefa, então? Qual é a tarefa desse servo que está disposto a servir? Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes. Eu quero apenas tratar isso com vocês, irmãos. Vejam, por causa da igreja de Creta, que era uma igreja recém-formada, que não é o caso de vocês aí, algumas coisas precisavam ser colocadas em ordem. Ela precisava ter uma estrutura que desse àqueles crentes a assistência necessária para a sua jornada na fé. Sendo assim, várias e várias coisas precisavam ser realizadas ali. E se você tiver um pouco de curiosidade, minha irmã, você vai ler toda a carta e vai perceber que esse é o grande objetivo da carta: dar instruções para consolidar a igreja lá em Creta, bem como orientar o pastor dessa igreja naquilo que ele deveria ser, o que ele deveria fazer como prioridade naquele momento, sem a presença do apóstolo. Então, nós vemos aqui Paulo apontando coisas restantes que foram deixadas por ele, que precisavam ser colocadas em ordem, já que ele estava partindo e deixando Tito agora responsável por aquela missão. Então, se depois você tiver curiosidade, olhe o versículo 11.
Paulo vai dizer que uma das atividades que Tito teria que desenvolver ali era calar os falsos mestres. Isso foi algo que ficou pendente ali. Repreender os que estavam dando mau testemunho, está lá no versículo 13. Explicar os deveres dos que professam a fé em Jesus Cristo, como está lá no capítulo 2. E Paulo faz isso dividindo por categorias, né? Falando sobre os idosos primeiro, depois das mulheres, depois os jovens, os servos, dentre outros. No decorrer do estudo da carta, vocês podem até entrar em detalhes entendendo qual esse papel aqui. E se existe uma coisa que é fato, irmãos, na história da igreja, sempre ela teve que colocar coisas em ordem. No deserto, o colocar as coisas em ordem era constituir Israel como o povo de Deus que agora estava livre do poder do Egito. E Deus foi dando diretrizes ao povo para que o povo chegasse a esse propósito. Deus guiou o povo, lhe deu sua lei, lhe deu um tabernáculo, venceu os inimigos, deu a terra que tinha sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e as nações ao redor de Israel reconheceram Israel como uma nação forte, com um Deus verdadeiro, poderoso e que pelejava pelos seus. Pôr em ordem as coisas é uma tarefa do nosso dia a dia. Nós realizamos isso em nossa casa, no nosso trabalho, que agora está difícil, né, por causa dessa pandemia, e também na igreja. É uma tarefa interminável pôr em ordem as coisas. Aqueles que cuidam dos afazeres diários sabem do que eu estou falando, né? O dia começa, se prepara café da manhã, quando termina o café da manhã tem uma pilha de prato para lavar, aí depois tem um almoço para fazer, depois do almoço tem outra pilha de prato para lavar e a janta para preparar, termina o jantar outra pilha de prato e no outro dia tudo de novo, sem contar roupa para lavar, criança para ajudar nas tarefas da escola e cuidar do cônjuge e arrumar casa e passar roupa e fazer as manutenções necessárias e o ciclo se repete dia após dia, dia após dia. Nós não precisamos de ir muito longe para entender que nós temos coisas para colocar em ordem na nossa vida. Nós precisamos da ajuda uns dos outros para realizar essas tarefas e para que elas não fiquem pesadas no que diz respeito às coisas de Deus. Paulo, por exemplo, precisou de Tito, ele precisou de Timóteo, bem como de todos aqueles que deram suas contribuições para o reino de Deus. Nós, queridos, também precisamos aqui de cada mão presente para pôr em ordem as coisas. Nós precisamos terminar aquilo que não foi concluído. Nós precisamos nos firmar na palavra. Nós precisamos anunciar a Cristo. Nós precisamos dar boas aulas na escola dominical. Precisamos servir os nossos irmãos, visitar os enfermos e os que estão passando por dificuldade. Precisamos orientar os neófitos e fortalecer os fracos. Isso é colocar em ordem as coisas. É por isso que eu gostaria que você pensasse: será que nós precisamos fazer alguma coisa em específico para, nesse momento tão especial de calamidade, nós colocarmos algumas coisas em ordem? Em que vocês, irmãs, podem contribuir para que tarefas sejam realizadas para a glória de Deus nesse momento tão difícil? Saibam de uma coisa: Deus escolheu vocês, Deus deixou vocês aí para que vocês fizessem alguma coisa. Deus colocou vocês aí para que vocês colocassem em ordem em alguma coisa, para que vocês contribuíssem com alguma coisa. O desafio para vocês é pensar em como poder ajudar nesse momento tão difícil, né? Então, como eu entendo que a SAF é uma sociedade auxiliadora, ela tem o papel de desempenhar atividades que ajudam o pastor e o conselho da igreja a desenvolver atividades pastorais, no que diz respeito às mulheres da igreja e a outros grupos que estão envolvidos. Queridas, busquem o pastor,
falem com o pastor, com o conselho da igreja, nesse momento em que vocês podem contribuir, porque vocês foram deixadas aí para colocar as coisas em ordem, para ajudar a colocar as coisas em ordem, para servir nesse papel tão importante que é auxiliar os homens no desempenho de suas tarefas na igreja. E não só isso, queridas, nós vemos que vocês têm encabeçado muitos trabalhos sociais que de fato precisam de ajuda de pessoas com o coração de vocês. Então, o desafio para vocês, para esses 84 anos, é pensar: nós estamos vivendo uma realidade de vida diferente. Nós não estamos indo para a igreja, podendo participar dos cultos de maneira presencial, mas em que eu posso contribuir nesse aspecto? Nós não podemos visitar as irmãs, mas eu posso fazer uma visita virtual às irmãs e ajudar o pastor nas visitas que ele está realizando. Vou perguntar para o pastor o que é que eu posso fazer para ajudá-las. Eu não tenho condição de ir no hospital visitar as pessoas, mas nós podemos fazer um momento de oração particular por essas pessoas que estão enfermas e assim por diante. Vejam, nós temos muita coisa para fazer e eu sei que vocês estão empenhadas nisso. E o meu desejo e a minha oração é que Deus fortaleça vocês nesse propósito. Eu fico grato a Deus em saber que Ele colocou vocês, mulheres, para nos ajudar a colocar as coisas em ordem. Ai de nós se não fosse vocês, com a organização de vocês, com o cuidado de vocês, com o sentimento de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e oro para que vocês sempre olhem para Cristo nesse aspecto. Cristo, Ele não veio condenar pessoas, Ele veio para explicar coisas para as pessoas que estavam desenganadas e para pessoas que também estavam enganadas. As pessoas desenganadas eram aquelas que achavam que não tinham mais jeito para ela, não havia mais solução para ela. E Cristo veio colocar em ordem as coisas. Cristo veio para mostrar a importância dessas pessoas quando elas são chamadas por Ele, porque foi Ele que deu a vida por elas. Foi Ele o prometido para vir para resgatá-las. E assim também como Ele trouxe à tona rumo para pessoas desenganadas, Ele também corrigiu pessoas enganadas. Os fariseus e outros mestres da lei que se achavam melhores do que os outros, porque liam a Torá e faziam toda aquele ritual que apenas era externo e cerimonial, precisaram ser corrigidos pelo Senhor. Que nós nos lembremos nesse momento que Cristo foi um grande exemplo de pôr em ordem as coisas e que nós, como seguidores de Cristo, podemos fazer o mesmo. Queridas, que Deus abençoe vocês e fortaleça vocês. Eu quero terminar fazendo uma oração e agradecendo a Deus pela vida de vocês. Ó Pai, nós te bendizemos e te agradecemos pela vida da SAF, da Igreja Presbiteriana de Caruaru. Esses 84 anos que o Senhor tem sustentado essas mulheres, que seja mais 84 o Senhor sustentando. Dê graça a cada uma delas e ajuda elas, ó Deus, para que elas entendam o seu papel de pôr em ordem, de ajudar a igreja nesse momento difícil. Que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, que a graça do nosso Senhor esteja com vocês. Forte abraço e Deus abençoe, em nome de Jesus.